Olá pessoal, vamos continuar a leitura de Górgias, parte número 11. Está emocionante aqui. Polo, que é um jovem sofista, discutindo com Sócrates, tentando defender um pouco Górgias, um grande sofista. Então ele entra na conversa e paramos no momento em que Sócrates disse para ele que não entendia a retórica como uma arte, mas sim como adulação. E aí ele perguntou para ele, então, né, que tipo de ramificação. Aí só para explicar um pouquinho, a partir de agora, antes de ler diretamente, existe uma comparação que já foi feita, já foi citada, que é retórica com culinária, que é uma experimentação, algo assim, que não é verdadeiro, né? É um simulacro, como a verdadeira política que existe e um simulacro da verdadeira política. A culinária que mais apela para a experimentação do que a arte. Depois ele vai falar sobre o corpo e a alma, que o corpo e a alma podem estar voltados, por exemplo, para o bem, né? Então, o que usa o bem o corpo seria a ginástica e o que não é o bem do corpo seria o que é agradável. Então, a culinária, por exemplo, não é só isso, né? Só estou dando uma rápida explicada antes de ler. Então, a culinária seria agradável para o corpo, distinto do que seria a ginástica, por exemplo, e a medicina, que seria o bem para o corpo. Da mesma maneira, para a alma existe aquilo que é o bem, que está mais ligado ao que é a arte verdadeira, do que, e a verdadeira política, daquilo que é agradável, né? Que já não é a política verdadeira, que seria a retórica. Então, aqui uma comparação daquilo que realmente é realmente o bem e aquilo que faz que é, né? Que vai pelas beiradas, mas não efetivamente é o que trabalha o bem. A diferença entre a arte e a experiência, né? Uma experiência que ele chamou aqui de experiência rotineira. Então, vamos continuar diretamente. Polo, então te pergunto para que respondas que tipo de ramificação é, que é a adulação. Sócrates, será que entenderás minha resposta? Com base em minha reflexão, considero que a retórica é uma cópia de uma ramificação da política. Ora, diz Polo, diante disso, a classificas como algo nobre ou vil? Sócrates, digo que é algo vil. Classifico as coisas más como vis, visto que tenho que responder a ti como a alguém que já compreendesse o que quero dizer. Górgias, mas por Zeus, Sócrates, eu mesmo não compreendo o que queres dizer. Sócrates, e não é para menos, Górgias, pois até agora minha afirmação não é de modo algum clara. Entretanto, Polo aqui é tão jovem e impulsivo. Górgias, ora, não te importes com ele, mas diz a mim qual o significado que imprime as tuas palavras ao dizer que a retórica é uma cópia de uma ramificação da política. Sócrates, bem, tentarei expressar o que me parece ser a retórica. Se não for realmente o que digo, Polo aqui presente me refutará. Suponho coisas que chamais de corpo e de alma? Górgias, é claro. E deves crer também que há, além disso, um bom estado para cada um deles? Górgias, creio. Sócrates, e haveria inclusive um bom estado que é aparente, mas não real? O que quero dizer posso exemplificar da seguinte maneira. Muitas pessoas parecem estar em bom estado físico, quando não seria fácil para ninguém, exceto para um médico ou para um instrutor de ginástica, perceber que não gozam desse bom estado físico. Górgias, dizes a verdade. Sócrates, estou dizendo que esse tipo de coisa há no caso tanto do corpo quanto da alma, que é parecer ou ser. Algo que faz parecer que o corpo e a alma estão em bom estado, quando de fato não estão. Górgias, assim é. Sócrates, agora verei se sou capaz de explicar mais claramente as quais destino duas artes distintas. Uma delas,
que tem a ver com a alma, chamo de política. A outra, que diz respeito ao corpo, embora eu não possa de imediato designá-la para ti mediante um só nome, envolve uma única função, ou seja, o cuidado do corpo. E, como tal, constitui uma arte composta de duas partes, a ginástica e a medicina. Na política, a legislação ocupa o lugar da ginástica, enquanto a justiça corresponde à medicina. Ele vai explicar. É claro que em cada um desses pares, medicina e ginástica, justiça e legislação, ocorre alguma intercomunicação, já que ambas se ocupam de algo idêntico. Ao mesmo tempo, diferem em certos aspectos. Ora, essas quatro que continuamente propiciam seu cuidado para o máximo benefício, respectivamente, do corpo e da alma, são percebidas pela adulação, que, não direi por meio do conhecimento, mas da conjectura, divide a si mesma em quatro partes, mascara a si mesmo como cada uma daquelas ramificações e, em seguida, simula ser os personagens das máscaras. Aguarde que vai ficar claro. Não se importa em absoluto com o que é melhor, mas se deixa seduzir pelo que é mais prazeroso no momento, como uma isca para a loucura, e a engana, induzindo-a a pensar que possui o mais elevado valor. Assim, a culinária enverga a máscara da medicina e simula conhecer quais alimentos são os melhores para o corpo, de modo que, se um cozinheiro e um médico tivessem que competir diante de crianças ou diante de homens tão tolos quanto crianças, a fim de descobrir qual dos dois, o médico ou o cozinheiro, possui conhecimento abalizado sobre alimento de boa ou má qualidade, o médico morreria de fome. Está claro aqui nessa comparação com a culinária, e o médico que tem o conhecimento perderia no caso de um debate, por exemplo, mediante crianças. E a gente pode pensar, imagina crianças ouvindo, vou exagerar nessa cena aqui, e o médico dizendo que a criança tem que comer brócolis, espinafre, etc e tal, e o cozinheiro dizendo para as crianças que é maravilhoso comer e se alimentar apenas de chocolate. No momento em que crianças tolos, pessoas tolos, adultos, estão e passam a ingerir só alimentos de má qualidade, como o chocolate, por exemplo, que não tem um valor em si mesmo, ele dá uma energia, ele engana, né, como se fosse algo saudável para o corpo, quando na verdade sabemos que o açúcar é tão maléfico. Aí tem um pouco dessa comparação nesse sentido, né? Tá bem claro, vou continuar aqui. A isso dou o nome de adulação e afirmo que essa espécie de coisa é vil polo. E é a ti que me dirijo, pois colima o prazeroso e ignora o melhor. Afirmo também que não é uma arte, mas uma experimentada habilidade, visto que não tem como explicar racionalmente a real natureza das coisas a que se aplica, não podendo indicar a causa de nenhuma delas. Para mim é inadmissível conferir o nome de arte a qualquer coisa que seja irracional. Importantíssimo isso aqui, essa crítica à retórica nesse sentido, que não pensa naquilo que é o melhor, mas sim prazeroso, e que não usa a razão. Por quê? Porque se usasse a razão, de fato, estaria fazendo algo em prol daquilo que é o bom, o justo, que vai ser dito mais para frente, inclusive, que Platão aqui nessa obra vai começar a questionar, é possível, né, você ser injusto e ser feliz, né? Então é possível você ser um retórico se você está não necessariamente ensinando a justiça para as pessoas e as pessoas estão usando a retórica para causas que são enganosas, né, dessa natureza, simplesmente para que fazer com que as pessoas ganhem alguns debates. Vou continuar só mais um pouquinho. Vou voltar aqui, pois, aqui, né? A isso dou o nome de adulação e afirmo que essa espécie de coisa é vil, polo, e a ti me dirijo, pois colima o prazeroso e ignora o melhor. E afirmo também que não é uma arte, mas uma experimentada habilidade, visto que não tem como explicar racionalmente
a real natureza das coisas a que se aplica, não podendo indicar a causa nenhuma delas. De nenhuma delas. Para mim é inadmissível conferir o nome de arte a qualquer coisa que seja irracional. Se contestas meus pontos de vista, estou pronto para apresentar minhas razões. Contudo, tal como formulei, a culinária é a adulação disfarçada de medicina, e do mesmo modo, o ornamento pessoal se mascara de ginástica, com sua natureza velhaca, enganosa, ignóbil e mesquinha, ludibria pessoas por meio de formas e cores, polimentos e enfeites, de modo a fazer os indivíduos assumirem uma beleza estranha e descurarem da que lhes é própria, a qual adquirem por meio da ginástica. Bem, a fim de evitar ser prolixo, quero expressá-lo a ti como um geômetra o faria, pois a esta altura espero que me acompanhes. Tal como é o ornamento pessoal para a ginástica, o é a sofística para a legislação. E como é a culinária para a medicina, assim é a retórica para a justiça. Entretanto, a despeito de haver, conforme afirmo, essa distinção natural entre elas, entre a sofística e a retórica, ele quer dizer sobre isso, estão tão intimamente relacionadas que sofistas e oradores tendem a ser confundidos como se atuassem no mesmo campo e se ocupassem dos mesmos assuntos. Desconhecem o que fazer uns dos outros e tampouco as outras pessoas em geral sabem o que fazer com eles. De fato, se a alma não comandasse o corpo, mas este governasse a si mesmo, e, consequentemente, a culinária e a medicina não fossem observadas e distinguidas pela alma, competindo ao próprio corpo ser o juiz, fazendo sua própria avaliação delas com base na satisfação que lhe conferiram, estaríamos diante de um bom exemplo da concepção de Anaxágoras. Amigo Polo, de certo estás familiarizado com essas opiniões de que todas as coisas estariam misturadas, não havendo distinção entre os preparados medicinais e da saúde e aqueles do paladar. Então aqui ele falando mais detalhadamente sobre isso, dando esse exemplo, né? A gente lembrar que nós somos uma alma que ocupa um corpo e não um corpo que tem uma alma, e se nós estivéssemos sendo guiados apenas pelo nosso corpo, baseado nessa ideia da satisfação, daquilo que confere prazer, simplesmente estaríamos como estamos muito hoje, inclusive, né, com sérios problemas individuais e na sociedade, no momento que não conseguimos perceber quem é que tem que comandar a nossa vida, que é a alma, né, que está ligada ao divino. Então, essa alma aqui, esse questionamento que ele faz entre corpo e alma. Vamos continuar mais um pouquinho a partir de amanhã. Bye, bye.